Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e hoje nós vamos estar detalhando a carta do Seis de Espadas. Bom, vamos começar então descrevendo um pouco sobre o que nós vemos nessa carta. Bom, essa carta ela é o número 6. O número 6 dessa carta está correlacionado com a Safirot número 6 na árvore da vida. Aqui nessa carta nós temos uma imagem que está muito mais ordenada e mostram cores mais sutis, mais harmoniosas. Nós temos um lilás, nós temos branco e nós temos um pouco de amarelo e um pouco de vermelho no centro. Nós temos 6 espadas alinhadas simetricamente, perfeitamente nessa carta. No centro, nós temos uma cruz amarela e uma rosa vermelha. Nós temos aqui, do lado de fora, um círculo e mais ao seu exterior, um losango ou um quadrado, dependendo da forma com a qual você olha. Nessa carta, nós temos Mercúrio em Aquário e o nome dessa carta é a ciência. O que tudo isso quer dizer? Vamos começar então. A carta do Seis de Espadas no Tarot Torso, ela representa a restauração da clareza mental. Ou seja, aqui estamos falando de uma mente equilibrada, racional e organizada após o caos do Cinco de Espadas. Se você não assistiu ainda o vídeo do Cinco de Espadas, corre lá. Aqui nós estamos em uma carta da lógica, do método, da precisão, da análise profunda e da percepção verdadeira. Essa carta ela é do elemento ar, e nós estamos no mundo de Yetzirah, ok? Vamos então iniciar falando sobre essas cores. As cores lilás, né? Essas cores harmoniosas, lilás, esse branco, elas representam aqui uma clareza mental, uma purificação da mente, uma racionalidade equilibrada, uma serenidade intelectual. Ok? Os toques amarelados que nós vemos nessa carta, ela vem de Tiferet, do Sol, trazendo iluminação mental, consciência elevada e compreensão racional que se expande. Vamos estar vendo um pouco sobre essas espadas que estão harmoniosamente aqui apontando para o centro da rosa. Ao contrário da carta dos Cinco de Espadas, todas as espadas aqui, elas estão retas. Elas todas estão convergindo harmoniosamente para um único ponto. E nenhuma dessas espadas aqui está danificada. Isso mostra que existe um foco mental, um alinhamento de pensamentos. Existe aqui precisão científica. São direções mentais unificadas. Existe uma clareza cristalina aqui. As diferentes empunhaduras dessas espadas, elas representam diferentes tipos de conhecimento convergindo para uma única verdade central, ok? No centro, nós temos, como eu disse, o quadrado ou losango, o círculo, a cruz e a rosa. Todos esses elementos sendo centrados um no outro, nos dá a representação aqui de uma totalidade, de um absoluto, de uma mente completa, de uma consciência integrada, simplesmente pelo fato deles estarem arranjados desse modo, ok? A cruz amarela, ela está simbolizando aqui o equilíbrio dos 4 elementos, a estrutura dos 4 elementos, né? Fogo, água, ar e terra, né? Aqui é uma estrutura harmônica, fala de uma racionalidade iluminada, né? O sol sendo a fonte de clareza e consciência. Então, essa cruz está amarelada porque aqui representando Tiferet, ok? É a cruz da ciência divina, a mente que organiza, entende e ilumina. A rosa vermelha no centro, ela é a revelação, a essência, a verdade alcançada. E por que ela é vermelha? Porque ela representa a vitalidade, ela representa a paixão intelectual, a força mente viva, né? A energia de aquário condensada em clareza. Então, as pontas das espadas, elas entram no centro da rosa, simbolizando que todas as vias de raciocínio levam à verdade central. Esse losango na parte exterior pode ser visto como um símbolo de estabilidade,
se for visto como um quadrado. Se você ver como um losango, ele traz um símbolo de fluidez. Depende, então, de como você está olhando essa carta. Isso representa que a mente tem a capacidade de alternar entre perspectivas, duas verdades complementares. Aqui nós estamos falando da transformação da percepção dentro da razão. Aqui, essa estrutura do quadrado, do círculo, da cruz e da rosa fala sobre uma estrutura simbólica descendente, ou seja, o quadrado seria a matéria organizada, o círculo seria a consciência, a cruz seria a ordem universal e a rosa seria a verdade revelada. Aqui é literalmente a ciência, a ordem divina decodificada pela mente. Vamos estar falando um pouquinho sobre essas formas geométricas que aparecem aqui no fundo da carta, que elas parecem como se fossem cataventos. Aqui elas mostram o movimento contínuo do pensamento. A mente que gira, né? São ideias, análises e processos. Fala de uma circulação harmoniosa da lógica, né? E os sólidos platônicos, eles remetem à estrutura matemática da realidade, à perfeição geométrica, ao cosmos ordenado, ao pensamento científico. Então, aqui nós temos os símbolos diretos do ar puro, racional, equilibrado e elevado. Vamos estar falando um pouco sobre a astrologia. Do ponto de vista astrológico, nós temos aqui Mercúrio em... Bom, essa combinação ela é perfeita, né? A Mercúrio se sente muito bem em Aquário, porque Aquário ele é relacionado com a inovação, o pensamento avançado, a lógica fria, a visão futurística, a objetividade. E Mercúrio fala sobre raciocínio, comunicação, análise, ciência. Então, como resultado aqui, nós temos um pensamento lógico, brilhante, analítico e inovador. A mente vê os padrões ocultos e os organiza com clareza. Então, é uma harmonia muito grande, Mercúrio em Aquário. Vamos falar um pouco sobre a influência de Tiferet nessa carta. Em Tiferet nós temos o Sol e nós temos novamente o elemento ar. Então, aqui nós temos clareza pura, equilíbrio, verdade iluminada, razão elevada, a mente em estado de ouro. O 6 de espadas é a cura da mente após o caos do 5 de espadas. Se essa carta aparece para você numa leitura como conselho, ela fala para você: use a sua lógica, não a sua emoção. Analise os fatos friamente. Encontre a verdade por detrás das aparências. Organize seus pensamentos primeiramente e siga o caminho racional, pois ele te levará à solução. É como se fosse a carta do método. Se você tira essa carta e ela cai como obstáculo na sua leitura, ela fala que talvez a sua racionalidade esteja sendo excessiva, ou talvez você tenha uma frieza muito grande nesse momento, ou você está desligando o seu emocional, ou ainda o apego à lógica ao ponto de perder a empatia. Você está com um pensamento muito rígido, ou está analisando demais e agindo de menos. Ou seja, a ciência pode virar intelectualização. Se essa carta vem representando uma pessoa, descreve alguém altamente inteligente, altamente analítico, lógico, objetivo, tanto quanto frio, mas racional e brilhante. Alguém muito inovador, que vive na mente, que não demonstra emoções facilmente. É o típico cientista mental. Bom, essa carta, ela tem um período de 31 de janeiro a 8 de fevereiro. Então, quando essa carta cai na sua leitura, você já sabe mais ou menos o período de que estamos falando, ok? Em resumo geral, a carta dos 6 de espadas, a ciência, representa clareza mental, lógica iluminada, ordem interior, precisão científica, descoberta da verdade, métodos, organização e foco, integração perfeita da razão, a mente alinhada com o espírito. É a carta da consciência clara, o triunfo da mente racional sobre o caos. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Nos vemos no 7 de espadas.